acompanhando aí as oportunidades que eu tenho tido de pregar, o Senhor tem falado muito comigo nesses textos, nessa leitura do circuito, e eu tenho certeza que Ele está falando com você também. Josué 9, versículo 3. Eu vou separar aqui alguns versículos, acompanha comigo, nós vamos ver do 3 em diante, depois eu vou dar um pause aí para a gente continuar, fique atento. Josué 9, 3, a palavra diz assim: contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram a delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Pula lá para o versículo 12 agora, querido. Versículo 12. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Deixa eu repetir isso mais uma vez. Mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Amém. Querido, se você está acompanhando o circuito 4x4, esse texto você já se familiarizou com ele. A palavra é bem clara quando dá como ordem ali, Deus ordena a Moisés que quando eles fossem entrar na terra prometida, eles não iam fazer aliança com ninguém daquela terra. É claro que havia uma série de porquês que Deus queria de manter o povo na visão, de manter o povo puro, de manter o povo íntegro, e por isso Deus não queria que houvesse aliança. E o que nós vemos é que a campanha que Josué empenha ali de grandes vitórias, né, surpreendentemente, ali em Jericó, uma vitória sem guerrear praticamente. Foi uma vitória já que Deus deu de bandeja, derrubaram um muro no grito e na adoração. É por isso que nós vimos que a adoração é tão importante. Deus vai te dar vitórias, queridos, que você não precisa nem de fazer muito esforço, basta adorar a Ele, amém? Você crê nisso? Quando o povo escuta, e não só escuta, como começa a contemplar a grandeza de Deus, um temor muito grande começa a ser gerado, e os gibeonitas tramam um plano. A cidade dos gibeonitas, queridos, ficava a 10 quilômetros de onde os israelitas estavam, mais ou menos 10 quilômetros. É como se aqui tivesse o povo de Israel, a cidade dos gibeonitas ficasse lá em Rural Minas. E eles ali traçam um plano muito inteligente, por sinal. Vamos pegar roupa velha, vamos pegar pão velho, vamos pegar sandália velha aí, e nós vamos chegar lá e falar que nós somos de uma terra muito distante, que nós estamos aí há meses viajando, porque ouvimos falar desse Deus grande, que nós queremos paz com esse povo. É claro que Josué e os anciãos de Israel começam a olhar com uma certa desconfiança para aquilo ali e falam: não, como que a gente vai saber
E se vocês forem vizinhos nossos aqui, a gente não pode fazer aliança com vocês de maneira alguma. E eles começam ali a mostrar, olha só, aqui o pão estava quente a hora que a gente saiu. E ali convencidos pelo que eles estavam vendo, sentindo, sem consultar ao Senhor, eles fazem aliança com aquele povo. Queridos, e o que eu quero falar com a igreja hoje é exatamente sobre viver na direção do Senhor. E viver na direção do Senhor fala de consultar a esse Deus, de escutar esse Deus, amém? E eu percebo que nós às vezes achamos que Deus, Ele é um Deus parado em um trono e que Ele só fica ali sentado e mais nada faz. E que nós o adoramos, nós falamos desse Deus, nós servimos esse Deus e Ele está lá, calado. Mas o que eu percebo na palavra, queridos, é um Deus que direciona o seu povo, um Deus que fala com os seus servos, amém? Não um Deus que fica só observando. É um Deus que fala, é um Deus que projeta, é um Deus que anseia os sonhos dele para nós. Só que se nós não ouvirmos essa direção, queridos, nós caímos em ciladas como Israel caiu aqui. Se você vê um pouco para frente aí, houve consequências, além só da desobediência, houve consequências imediatas para Israel ali, por causa dessa aliança. Eles já entraram em guerra pouco tempo depois para salvar Gibeão. Por causa dessa aliança, os próprios gibeonitas também sofreram consequências que viraram escravos. E quando nós não escutamos Deus, queridos, o resultado para a nossa vida é desastroso. Talvez aliança é uma palavra muito fora da nossa realidade, do nosso contexto. Talvez algo para que você entenda, essas alianças aqui falam de decisões importantes na nossa vida. E muitas alianças ou decisões que nós tomamos sem consultar o Senhor, sem saber o que Deus pensa daquilo, acaba resultando em sofrimento, em morte, em escravidão para a nossa vida. Tem muita coisa que nós estamos culpando a Deus, quando na verdade nós fizemos sem consultar ao Senhor. Fizemos por nós mesmos, fizemos como o povo de Israel ali, simplesmente olhamos, decidimos e achamos que está tudo bem, está tudo ok. Isso é muito perigoso, queridos. É muito perigoso caminhar sem essa direção. Eu não estou querendo propor aqui algo, querido, impossível de se realizar. Quando eu escuto e leio na palavra a forma como Moisés se relacionava com Deus, que intimidade, ver Deus face a face, escutar a voz de Deus, isso é maravilhoso demais, queridos. Eu anseio por isso. Mas quando nós pensamos que essa é a única forma de Deus falar, não parece que é algo distante demais? Não parece que é algo impossível demais escutar a direção de Deus? Eu quero dizer, Deus quer falar com você, amém, querido? Não é só um chavão, algo que nós repetimos, querido. Deus, Ele está disposto o tempo todo a falar, a direcionar, a apontar o que Ele quer de nós. Mas se nós não seguirmos alguns princípios, queridos, nós nunca vamos ver ou ouvir essa direção de Deus. E antes de especificar alguns princípios aqui, para poder ter um relacionamento de ser direcionado por Deus, o primeiro princípio que nós precisamos é de aprender a lidar com as consequências daquilo que foi feito sem Deus. Calma lá, Leandro, o que você
está querendo dizer? O primeiro princípio que eu tiro desse texto é que Deus, Ele honra as alianças, querido. Mesmo alianças que não foram feitas, direcionadas por Ele. Perceba que Israel agiu em total desobediência. Mas Deus ratificou aquela aliança. 300 anos mais ou menos depois, nós vemos aí consequências que foram geradas por causa que Saul mandou matar os gibeonitas. Houve morte, houve consequências seríssimas para o povo. E o que eu quero falar é que, às vezes, querido, nós devemos tomar cuidado, porque nós estamos assim, não, houve tantas coisas que eu fiz na época que eu não conhecia a Deus. Cuidado quando você diz assim, isso aqui não aconteceu, porque não era de Deus para a minha vida. Cuidado, querido, porque talvez você está desonrando aí decisões, alianças que foram feitas, e Deus está de olho, Deus é testemunha dessas alianças. Quando nós vamos para Jesus, nós somos transformados, nós somos libertos, nossa vida nunca mais é a mesma. Alguém teve a vida mudada por Jesus aí, amém? Mas há, queridos, pontas e arestas que nós vamos ter que contornar durante a nossa caminhada com Jesus. Você tem que assumir o ônus das escolhas erradas que você já fez, querido. E peça a Deus graça para isso. Peça a Deus direção para isso. O que é que eu estou querendo dizer? Você foi para Jesus e você tem um passado, sei lá, você ficou endividado, querido. Aí você ficou endividado e quando você leu na Bíblia lá, que Jesus tomou e rasgou aquele escrito de dívida que era contrário a nós, você falou, glória a Deus, né? Eu recebo, não preciso de pagar mais ninguém. Aí alguém chega para te cobrar e você fala, não, Deus lhe pague, né? Querido, não, você tem que honrar isso daí. Seja o que foi, querido, se foi alguém que você magoou, se foi alguém que por causa de uma decisão, você acabou gerando uma consequência, você tem que restituir, você tem que pedir perdão, você tem que buscar sanar aquilo ali, querido, de alguma forma. Talvez fique mais fácil você perceber isso quando é coisas mais do nosso contexto aí. Se foi um filho, querido, você tem que honrar. Leandro, esse casamento aqui na época, não conhecia a Deus e casei, eu vivo uma situação no meu casamento, querido. Deus estava nessa aliança. Mas eu nem conhecia Deus direito, que Ele não interessa. Cuidado, querido, é por isso que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado. Sabe quais são alguns inimigos que nós encontramos aí da direção de Deus para nós? Pressão. Quando você tem que decidir algo na pressão de muitas coisas. Essa foi até uma artimanha que os gibeonitas fizeram com Josué ali, ó. Não, nós queremos fazer uma aliança agora. Nós viemos aqui foi para fazer essa aliança. Quantas coisas nós não acabamos fazendo errado por causa de pressão, por causa de pressa, por causa de fazer as coisas sem pensar. Não decida, querido, as coisas na pressão. Cuidado com o momento da ira, querido.
Isso te atrapalha, isso te faz pagar um preço alto demais. Uma pessoa essa semana me testemunhou algo que precisava ser resolvido em um negócio que ela fez com outra pessoa, e ela chegou e falou: nós temos que resolver aquela situação. E o cara respondeu em resumo, mais ou menos: nem do seu eu gosto, né? Não tem nada para resolver. E para fim da história, esse cara acabou tendo que entrar na justiça, e o que era para ser resolvido aí em horas e R$2.000 foi resolvido aí em semanas e R$15.000. E eu penso que a hora que acontece uma coisa dessa é que nós começamos a ver que o preço da ira, o preço do orgulho, ele é alto demais. Cuidado, querido, cuidado com ira, cuidado com pressão, cuidado com desespero, querido. Tudo que é resolvido com desespero, decidido, não dá certo. Quando a gente está desesperado, você já viu, querido, nem a chave na fechadura a gente consegue acertar. Quando nós temos uma necessidade, querido, se você está faminto, você não vê nem o que você vai comer, querido. Eu não sei se já foi para uma fazenda, alguma coisa assim, uma aventura, um programa de índio, né? E aí falta comida, falta aquela coisa. Querido, você vê aquele pé de goiaba, você está morrendo de fome, você não quer nem saber se tem bicho, que é perigoso. Se tiver o bicho, você acha ele mais gostoso ainda, né? Agora, quando você está satisfeito, não, querido, você fica todo cheio de nhenhenhê, né? Nossa, não, isso aqui tem bicho, tá? Cuidado com o desespero, querido, ele te atrapalha a ouvir Deus. O desespero te faz aceitar qualquer coisa. O desespero te faz ouvir a voz do inimigo como se ela fosse Deus. Cuidado. E cuidado com murmuração, querido. Quando nós começamos a reclamar demais, quando nós começamos a murmurar, nós estamos dizendo mais ou menos assim, ó: Deus não sabe fazer nada. O murmurador, na verdade, o que ele está dizendo, querido, é: se eu fosse Deus, eu ia fazer isso aqui diferente. Aí você tem que assistir aquele filme do Jim Carrey, né? Todo Poderoso, para ver que não dá certo. Então, queridos, sabendo disso, que Deus, ele dá importância, Deus, ele está de olho aí nas nossas decisões, nas alianças que nós fazemos. Se isso é tão sério, como eu vou poder discernir, como eu vou poder me aproximar de Deus? Para que eu possa escutá-lo, para que eu possa saber que é dele aquilo ali para mim. Eu trago um segundo princípio, que é: não busque a direção natural simplesmente. Josué, ele se contentou com simplesmente o que ele podia ver. Ah, não, realmente, vocês não são daqui não, ó, que tanto de roupa rasgada aí. A situação, querido, ela indicava o que devia ser feito. Não, realmente aqui a gente pode fazer aliança, não vai dar problema nenhum isso daqui. Não precisa nem de falar com Deus, não, isso aqui está na cara demais. E Deus, ele não quer que você se atente simplesmente para que os seus olhos podem ver, para o que você consiga perceber. Em Atos a palavra fala que nós andamos por fé e não por vista, não pelo que nós vemos. E muitas vezes os nossos olhos, eles são inimigos da voz de Deus para nós. Nem tudo que parece que é de Deus, querido.
Veja bem, me entenda. Eu não estou querendo dizer, querido, que o natural, que as coisas que nós podemos ver, elas não têm importância, porque tem. Eu estou querendo te dizer que não é só isso que determina a sua vida, amém? O natural, ele é importante, ele é sim, querido, senão nós começamos a ficar com mau caratismo. Deixa eu dar um equilíbrio aqui, querido. O natural, o observável, às vezes vai trazer respostas de Deus para você. Quer um exemplo? Ah não, Leandro, Deus me falou que eu vou ter um carro. Eu creio que eu vou ter um carro e essa promessa vai cumprir agora. Olha aí, eu creio nisso, querido, mas... Aí você está indo lá na concessionária, na porta da concessionária, para comprar o carro que Deus falou que você ia ter. Aí você olha seu saldo bancário, está lá, se ela não falar que você não tem nada, 49 centavos. Aí você fala, não, mas eu tenho minha carteira aqui. Você olha na sua carteira para não falar que você não tem nada. Você tem uma nota de 10, vamos melhorar aí, né? Mas aí você ainda fala, não, mas eu tenho um talão de cheque aqui. Ô glória, eu vou dar um cheque pela fé. E misericórdia de cheque pela fé aí, amém, queridos? Não dá cheque pela fé não, querido. Isso é um perigo. Querido, o que nós podemos concluir? Que você não pode comprar um carro, querido. Você não pode, por quê? Calma, não, antes de falar experiência não, palavra de Deus primeiro. Calma lá, que eu vou trazer a palavra de equilíbrio. Querido, eu creio que Deus pode te dar um carro zero, sem você fazer nada. Creio. Mas isso é a regra, queridos. Ah não, Leandro, pastor falou que eu posso fazer, eu vou lá. Querido, vai vir todos os donos de concessionária aqui matar o pastor que falou isso aqui. Calma lá, que eu vou falar exatamente disso aí que você ia dar o grito. Queridos, o natural, ele fala de coisas que nós temos que tomar um cuidado. Não, Leandro, eu creio na provisão de Deus. Eu vivo é pela fé. E sabe o que virou por muito tempo essa palavra, eu vivo pela fé? Que nós não precisávamos de trabalhar, que nós não precisávamos de nos profissionalizar, que nós não precisávamos de correr atrás. Estudar para quê, Leandro? Eu vivo é pela fé. Querido, cuidado com isso aí. Eu também vivo pela fé. Quando um cara fala isso, eu me encho de ira, porque eu trabalho, querido, e trabalho muito. E aí o cara fala, não, eu não trabalho não, eu vivo é pela fé. Deus, eu falo, eu também. Ou porque eu trabalho, eu vivo é pelo capeta. Queridos, o que eu estou querendo dizer? Talvez está faltando coisas, é porque você precisa de trabalhar, querido, é porque você precisa se dispor. O natural, ele diz coisas ao nosso respeito, coisas de Deus para nós. Você entendeu isso aqui? Amém, querido? Mas por outro lado, querido, o natural não pode te impedir de crer no que Deus ele tem para fazer na sua vida. Eu já vi provisão de Deus surgindo da onde eu nunca imaginava. Eu já vi dinheiro aparecendo onde não era para ter dinheiro, querido, eu já vi. Porque eu creio num Deus do sobrenatural também, amém, querido? O que eu estou querendo te dizer? O natural é importante, não busca direção só nele. Estou equilibrando isso aqui para você não sair daqui falando, não, Leandro falou que Deus ele não faz nada para a gente, não. Mas não é só o natural que determina a sua vida. Josué deveria ter consultado a Deus.
Josué deveria, ele viu o natural dizia, ok, vamos lá. E eu estou falando isso também para quem tem dinheiro e talvez não deve comprar um carro. Não, né? Tudo me indica que é isso aqui mesmo. Você já orou a Deus, querido? Não, né? Eu já entendi que é isso aqui mesmo. Queridos, nós temos que tomar cuidado. Um temor que eu tenho no meu coração é de me acostumar com isso aqui. Um zelo que eu tenho. Quando nós vamos sempre fazer encontro com Deus, queridos, e quem já trabalhou encontro com Deus aí, pelo menos uma vez? É bênção ou não é? Misericórdia, não é não, é. É bênção ou não é, gente, trabalhar no encontro com Deus? Amém. Quem vai fazer o próximo encontro com Deus aí, ó? Olha aí, ó. Ei, se prepara. E eu percebo que eles vai passando um tempo e a gente já vai estar acostumado. Quantos encontros nós já não realizamos? E aí você fica, agora é aquela hora, agora é aquela outra. E eu dentro de mim eu tenho, Deus, que eu não me acostume a fazer o que eu sei fazer. É o Senhor que vai direcionar esse encontro aqui. Deus, é o Senhor que vai tomar cada momento desse encontro aqui. E eu tenho um zelo, querido, porque às vezes nós vamos passando um tempo. Quem trabalha no culto aí, ó, pessoal da mesa de som, pessoal que recepciona, pessoal do louvor, cuidado, querido, porque senão você se acostuma a trabalhar para o culto, no culto, e você para de ouvir a Deus. E aí isso aqui não fala mais com você, e você vai para a célula, é mais para passar o tempo do que para ouvir a Deus. Nós não podemos deixar as coisas de Deus se tornarem naturais na nossa vida, querido. Porque senão você começa a vir para o culto para passar o tempo, você começa a vir para o culto para ver o que vai fazer depois, você começa a ir nas coisas e não mais a se encontrar com Deus. Está entendendo isso aqui? Amém, querido? Então, cuidado. O natural, ele diz coisas importantes para nós, diz sim, mas o natural não é a nossa regra de vida, amém? E eu trago aqui um terceiro princípio. Busque direção de Deus em fontes seguras. Que nós temos que saber discernir as fontes que vão nos trazer o que é de Deus de fato, do que não é de Deus. Vocês já viram como se veicula notícia falsa pelo Facebook? De repente você vê lá, fulano de tal morreu. Aí você já compartilha, pá, compartilha. Aí o outro que viu o seu compartilhamento lá, já pá, pá. Quando você assusta, já está a notícia que o fulano morreu e ele está lá vivinho da Silva. O fake news, né? Lembro de umas notícias que saíam, né? Michel Temer agora decretou que ter uma Bíblia é crime. Aí todo mundo compartilhava, que absurdo, tal, cara do capeta e não sei o quê. Tinha nada a ver. E eu percebo que na nossa vida com Deus, às vezes nós estamos buscando escutar Deus em qualquer coisa. Qualquer fonte eu estou bebendo, e querido, tenha o coração aberto, mas cuidado da fonte que você bebe. Não beba água que jorra de qualquer fonte, porque pode ter fonte aí que é de água amarga. O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado, que ele tem liderança, que são líderes de homens de si mesmos, não são lideranças que Deus institui. E nós temos que tomar cuidado, é que às vezes, aonde tem muita retórica, todo mundo, não, isso aí é um homem de Deus, o cara fala bem, o cara conta umas histórias bacanas demais, o cara conta que Deus fez e que Deus faz e é aquilo mesmo.
E às vezes tem retórica demais. Tem palavra bonita do grego, do hebraico, você acha até que é oração em línguas. Mas tem pouca Bíblia, tem pouca palavra, tem pouca verdade naquilo ali. Queridos, isso é perigoso. Quantos estão aí, nas experiências, e a experiência é boa demais. Conversa com o Leandro que ele tem experiência, e quando eu tenho a oportunidade de parar para ouvir, é bênção na minha vida. Agora, quando nós fazemos da experiência uma regra, querido, isso é perigoso demais. Quando nós chamamos a experiência de palavra de Deus, aí enzebra no popular, né? Por quê, querido? Aí você vê os pregadores aí. Eu vi um pregador que ora por emagrecimento. E ele põe a faixa lá e lota de gente, e ele ora e o povo emagrece. E aí começa a virar uma regra, não pode orar que emagrece, que não sei. E vai multiplicando umas coisas mais loucas, querido. Eu creio em umas loucuras de Deus, querido, mas se você falar, pastor, ora para eu emagrecer. E eu vou falar, querido, só se eu orar, nós dois na academia. Aí emagrece, né? Vamos orar nós dois, sem comer nada, aí emagrece. Mas às vezes a gente está dando ibope para tanta coisa que nós nem sabemos se vem de Deus mesmo. Escutar a Deus, querido, fala de você discernir da fonte. Eu não estou falando que liderança, querido, é algo que a gente pode descartar. Não é bênção, querido, ser pastoreado, ter um líder de célula, sim. Mas às vezes as pessoas estão impondo aí tradições que escravizam, que matam e que nada tem de Deus em si. Costumes que a gente nem sabe de onde veio, queridos, e nós estamos lá. Como então, Leandro, que eu vou buscar uma direção de Deus e eu vou saber que é Deus me falando? Querida, a primeira forma que Deus vai falar com você se chama Bíblia, palavra de Deus, amém? Você quer escutar Deus e não ler a Bíblia, querido, desista. Se você é crente, se você já conhece, se você já aceitou Jesus e você está dependendo que Deus mande um anjo, que Deus mande não sei o que para você, vigia, querido. Deus confirma com sinais, Deus fala, mas a principal forma que Deus fala com o povo é Bíblia. O que passar disso, querido, está fora de questão. Deus pode usar outros artifícios, como eu vou falar aqui, mas a fonte mais pura se chama Palavra de Deus. Eu te pergunto, querido, você tem feito uso dessa palavra? Você tem buscado meditar, você tem buscado depender da palavra como realmente o manual de vida que ela é? Negócio é que eu tenho preguiça demais de ler. Querido, então você vai para o inferno preguiçoso, né? Misericórdia. Querido, vence a preguiça. Começa hoje, querido, Deus, eu vou me dispor para isso. Leandro, eu gosto de assistir pregação, assista, querido, mas se você não conhecer a palavra, e se o pregador te mentir? De vez em quando eu estou escutando uma pregação assim, e aí o cara solta uma que eu falo, peraí, deixa eu ver isso aqui. Já vi homem de Deus falar do versículo, fazer o bem sem olhar a quem. Já vi homem de Deus falando o versículo, Deus escreve certo em linhas tortas.
e eu falo, opa, essa Bíblia aí está diferente da minha. Querido, dependa da palavra. A boca de Deus se chama palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Você tem uma boca de Deus aí, querido, amém? Então confie na palavra. Em segundo lugar, o Espírito Santo. Nossa, Leandro, por que o Espírito Santo está em segundo lugar? Porque o Espírito Santo, ele sempre confirma a palavra de Deus. Foi ele que inspirou a palavra. Nada que o Espírito Santo vai te direcionar, nada que Deus for te direcionar, falar com você, vai estar fora da palavra. Ah, não, Leandro, Deus está me direcionando, que o Espírito Santo está falando aqui, que eu posso contar uma mentira aqui, só dessa vez. Ele abriu essa exceção para mim, querido. Isso é qualquer espírito, menos Espírito Santo. Deus, ele não contradiz a palavra. Deus não contradiz a palavra. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós e ele só confirma a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra, em segundo, o Espírito Santo. E em terceiro, aí sim vem experiência, situações do nosso dia a dia. Querido, Deus já falou comigo por intermédio de um passarinho voando. Deus já falou comigo ao ver a reação de uma criança. Deus já falou, mas isso não é regra. Isso é experiência, isso é a situação que Deus testificou no meu coração. Deus já me deu experiências tremendas, querido, de milagres. Mas experiência não é regra. Você já viu aqui algum trecho na palavra que Jesus cospe na areia, faz uma laminha ali e passa no olho do cego? Quem já leu isso na Bíblia, amém? Não é pegadinha não, gente, tem na Bíblia mesmo. Jesus passa aquela laminha cuspida e o que acontece com o cego, gente? Lá, após ele lavar os olhos, né? Glória a Deus que lavou, né? Ele começa a ver. Imagina se eu começar a fazer disso uma regra, querido. Irmãos, quem tiver com problema na visão aqui pode vir para frente. Imagina. Que Jesus fez aquilo ali, mas ele não falou, ó. Ide e curai os cegos com cuspe e lama. Não! E o que eu percebo, quer dizer, que tem muita gente querendo fazer das suas experiências regras para que os outros vivam. E aí por isso que eu te cortei aquela hora, Leandro. Experiência, querido, é bom, eu tenho. Deus fala, Deus faz, mas eu não imponho isso, que as outras pessoas, elas têm que viver exatamente o que eu vivi. Eu contei, acho que foi no culto do Kingdom, do sábado passado, de uma época que começou, Deus curou algumas pessoas que usavam óculos, e aí o que deu de irmão, começando a chegar no outro, falou, arranque esse óculos da sua cara aí, que você não tem fé não, que Deus vai te curar. E muitas pessoas se sentindo ofendidas por causa daquilo ali. Eu vi isso acontecendo na minha frente. Experiência, querido, nós não podemos colocar nenhuma experiência como regra de vida de ninguém. Deus vai te dar experiências, eu creio. Você recebe isso, querido? Eu oro para que isso aconteça. Deus faça milagres, Deus te surpreenda, querido, na sua vida financeira, sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Eu creio que Deus vai fazer isso. Queridos, como Deus tem me surpreendido. Como de um projeto inicial, queridos, que eu tinha, um projeto pequenininho, que eu fiquei ansioso para desenvolver,
como isso cresceu assim milagrosamente, queridos. Deus foi me dando graça. Deus foi fazendo. Projeto financeiro. Mas eu não faço disso regra, querido. É algo que Deus me deu, eu vou guardar, eu vou viver, sempre comparando a experiência com a palavra. Porque se a experiência, ela tiver fora do que a palavra de Deus diz, tem alguma coisa errada. Me ofereceram dinheiro ilícito. Mais de dezenas de milhares de reais aí que ia chegar. E falou dessa forma comigo: Deus abriu uma porta. Ai, amém, recebo, então vamos lá. Não, querida, não bate com a palavra. Deus não vai me mandar mentir. Deus não vai me mandar enganar para receber uma bênção dele. Deus não vai me mandar prejudicar alguém para ser abençoado. Então, cortei, sai. Não é de Deus para mim, não quero. E o que nós precisamos de começar a fazer, quer dizer, é termos esses ouvidos apurados para ouvir a Deus. Paulo, ele fala que o evangelho que for pregado diferente desse, ele é maldito, ele é anátema. E quantas vezes nós não estamos aceitando evangelhos diluídos em benefício próprio? Querido, em resumo, o que eu quero te dizer é: você precisa escutar a Deus, e talvez você está aí desesperado, lendo, eu preciso mesmo, mas como? Como que eu vou fazer? E Deus hoje, Ele te mostra que é simples, que Ele, talvez sim, pessoas vão falar com você, pessoas vão ser bocas de Deus para você, mas eu percebo que às vezes somos nós que fazemos os falsos profetas. Eu já vi pessoas sendo usadas no dom de profecia de forma sobrenatural. Aí sabe o que acontece? Você compartilha com a pessoa amém, glória a Deus, essa pessoa compartilha com outro, aí outro que já está mais fraco, ele fala, então eu vou lá que vai ter uma palavra para mim. Aí vai lá, Deus dá a graça de uma palavra profética sim para a vida da pessoa. Aí essa pessoa já espalha para outra, que para aquela pessoa tem o dom mesmo, viu? Aquela lá é da oração forte, aí já vai um, já vai dois, já vai 10. Chega um momento que Deus não tem palavra nenhuma para derramar, e o que o profeta faz? Eu tenho demanda, né? Então, vamos começar aqui. Vamos começar a produzir profecia para entregar. Quantos eu não vi frustrados, detonados, que desistiram de igreja, desistiram de ministério, por causa de produção de profecias para agradar homens. E você, querido, que tem se sentido desamparado, você que tem se sentido que Deus se calou para você, eu quero te dizer que Deus, Ele se levanta hoje e te diz, filho, eu tenho muito para te dizer. Filho, basta você estar com os seus ouvidos atentos que eu quero falar com você. Se coloca de pé no seu lugar nesse momento. Eu procurei um texto antes dessa ministração. Esse texto ele fala de um momento que Davi ele subiu para a guerra. E ele havia pedido direção de Deus para vencer aquela guerra, e Deus deu a direção, ele foi lá, venceu de forma extraordinária. E pouco tempo depois, Davi vai para uma guerra muito semelhante àquela primeira, e ele poderia simplesmente falar assim, Deus já me falou, presta atenção aqui, queridos, eu não terminei ainda.
Davi poderia pensar assim: ah, Deus já me falou o que é para fazer, mas não. Ele ora mais uma vez ao Senhor, só que o Senhor dessa vez fala: você vai fazer diferente, você vai passar por detrás, a estratégia que você vai usar é diferente. Me perdoe por não saber exatamente a referência. Queridos, o que tem que haver na nossa vida é uma total dependência do Senhor, de escutar o Senhor, que nós não vamos dar um passo sem falar com Ele. Nós não vamos tomar uma decisão sem falar com o Senhor. Deus não é Deus só de vigílias, de cultos e de célula. Deus, Ele é um Deus que está com você em todo o tempo, querido. E se tem uma oração que eu faço sempre, se tem uma oração, querido, que essa eu repito quase que todos os dias, não é uma vã repetição, porque eu falo com entendimento, é: Deus direciona a minha vida. Deus fala comigo, me mostra isso daqui, Senhor. Deus me dá sensibilidade para entender o que é para eu fazer agora. Em alguns momentos eu não tenho respostas audíveis, mas eu tenho resposta na palavra, eu tenho resposta de confirmação do Espírito Santo. E se você se diz um cristão, querido, um crente em Jesus, mas só quando a coisa está feia que você recorre a Ele, tem alguma coisa errada na sua vida. Se é só quando o pecado já não está te deixando saída mais, ou quando as consequências de más escolhas já não te dão espaço mais que você vai até Deus, eu quero te dizer, não é isso que Deus tem para você, querido. Deus, Ele realiza milagres, Ele ama fazer milagres. Mas eu acredito que muitas vezes que nós dependemos de milagres, é porque nós não ouvimos a Deus. E Deus é misericordioso e faz. Feche os seus olhos nesse momento. Começa a falar com Deus, querido. Peça a Deus para que Ele te dê sensibilidade. Peça a Deus, querido, que Ele te ensine a ouvir a voz dEle. Talvez isso é algo que você não está acostumado a ouvir Deus, querido. Você vai ouvir Deus, você vai ser direcionado por Deus. Isso que você perguntou a Deus a semana toda, por que está dando errado? Deus, por que não vai para frente? Deus, Ele manda te dizer hoje, porque simplesmente você não tem me escutado, filho. Porque você não tem me escutado, meu filho. Espírito Santo, começa a passar nesse lugar. Espírito Santo, quando eu digo esse lugar, na verdade eu digo corações aqui rendidos. Se porventura ainda há corações que estão fechados e cerrados, eu clamo agora, Espírito Santo, quebranta esses corações. Traz entendimento, traz sensibilidade. Deus começa a trazer um discernimento daquilo que é a voz do Senhor. Deus, nós somos teus filhos. O filho não precisa de pedir pelo amor de Deus para o pai falar algo. O pai simplesmente fala, o pai simplesmente direciona. Começa a trazer ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Coloca as mãos sobre os seus ouvidos aí, querido. Não como se algo mágico fosse acontecer, mas consagra os seus ouvidos. São os seus ouvidos espirituais, na verdade, querido. Traz sensibilidade para esses ouvidos, Senhor. Ouvidos para ouvir, Senhor.
Como ali o Senhor diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, nós queremos ouvidos para ouvir. Nos faz perceber, Deus, na Tua palavra. Traz iluminação da Tua palavra para cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Querido, se até hoje você ainda estava naquele nível e você dizia, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Escamas caiam desses olhos. Ouvidos sejam desobstruídos agora, no nome de Jesus. Senhor, vai passando agora. Que meus irmãos comecem a ver nas situações do dia a dia a Tua voz também, Senhor. Espírito Santo, mostra que você não é simplesmente algo inanimado habitando no nosso interior, mas que Tu, Espírito, é o próprio Deus que fala, é o próprio Deus que confirma, é o próprio Deus que testifica. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós não queremos ser crentes que desconhecem a voz de Deus. Eu peço que o Senhor surpreenda aqui, Deus. Alguns vão precisar de romper algumas barreiras, providencia o necessário, Deus, para romper essas barreiras. Mas que nós possamos buscar essa voz, pela palavra, pela intimidade com o Espírito, e por que não, Deus, com as experiências que o Senhor nos dá. Coloca as mãos sobre o seu coração agora. Eu gostaria que você repetisse uma oração. Se você quer ouvir a Deus de fato na sua vida, diga assim: Senhor Deus. Diga mais forte: Senhor Deus,